nosso está nos céus. É para Deus que a gente está fazendo. Então, quando você é obediente, quando você trabalha direito, você está pregando o Evangelho. Quando você é um bom filho, quando você é um bom cidadão, quando você recebe aquele troco a mais, e em vez de dar uma desperta, você volta lá e devolve. Fala aqui, ó, você me deu o troco errado. Que é seu, que é seu, que é meu. Pregar com a vida, pregar no dia a dia, pregar com as circunstâncias da sua vida. Você está entendendo? Essa é a sua parte. E a parte de Deus? Às vezes Deus vai permitir coisas na sua vida também para pregar o Evangelho. Aqui Deus permitiu isso na vida de Jó para pregar até para o diabo. Deus mostrou para o diabo que o relacionamento entre Deus e o servo é um relacionamento puro, que independe de coisas. Sirva a Deus independente das coisas. Sirva a Deus independente das circunstâncias. Porque por mais que você não entenda o momento que você está passando, Deus vai te fazer entender. E uma hora vai chegar à conclusão. Lá no final, Deus restaurou a sorte de Jó. E deu para ele o dobro de tudo que ele tinha. Diga glória a Deus. Deus restaurou tudo na vida dele. Deus restituiu tudo na vida de Jó em dobro. Ele tinha tantos camelos, agora ele tinha o dobro. Tinha tantas jumentas, agora tinha o dobro. Tinha tantos servos, agora tinha o dobro. A riqueza dele dobrou. E nasceram mais 10 filhos. Ah, pastor, então aí falhou. Porque tinha 10, então tinha que ter nascido 20, sim ou não? Mentira. Agora Jó tinha 10 filhos no céu e 10 na terra. Ele continuava tendo 20 filhos. Deixa Deus pregar através das circunstâncias da sua vida. Para nós finalizarmos aqui. Se você costuma ler Bíblia, aí você já deve ter visto na Bíblia um profeta chamado Oséias. Quem já ouviu falar de Oséias? Teve um momento que Deus falou com Oséias: Oséias, vai no prostíbulo, presta atenção. Deus mandou o profeta ir no prostíbulo e casar com a prostituta. Coisa maluca, né? O que Deus estava fazendo? Através da vida do profeta, Deus estava pregando uma mensagem para o povo, mostrando para o povo que o povo estava em pecado contra Deus, que o povo era casado com Deus, mas estava vivendo em prostituição espiritual, que é adorar outros deuses. Então Deus usou a vida do servo dele para pregar uma mensagem. O profeta Ezequiel era casado, e Deus disse para ele: a sua esposa vai morrer e você não vai chorar. No dia seguinte a esposa dele morreu e ele não chorou. Deus estava usando a vida do profeta para transmitir uma mensagem. Quem está entendendo? Amém. Houve um tempo na vida do profeta Isaías que Isaías andou com as suas nádegas de fora. Isaías andou seminu para relatar a situação espiritual que o povo estava vivendo. Nudez na Bíblia é símbolo de pecado. Deus usou o profeta andou daquela forma para mostrar para o povo que o povo estava vivendo em pecado. O que eu quero dizer, querido? Quem que já entregou sua vida a Cristo de verdade? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus pode usar a sua vida para levar a mensagem para outras pessoas do jeito que Ele quiser? Pense nisso. E se Deus decidir usar a sua vida para levar a mensagem de uma forma que as outras, que você talvez não gostaria? Você acha que Jó gostou de ficar doente? Você acha que Jó gostou de perder tudo? Mas Deus usou aquela situação para trazer um ensinamento. A vida de Jó tem lições maravilhosas. Eu não vou falar aqui, senão a gente vai estender muito. Eu estou resumindo o máximo aqui, mas eu preciso falar com você que Deus pôs no meu coração.
Deus usou Isaías, teve que andar nu, semi-nu. Quando você entrega a sua vida a Cristo, querida, Ele vai fazer missões com você do jeito que quiser. E vai ter momentos que Deus vai permitir lutas na sua vida. E nessas lutas, vou dar um exemplo. Nas lutas que você passa, por exemplo, no casamento, Deus te deixa calejado, Deus trabalha você, Deus te dá uma estrutura para amanhã você ajudar outros casais. Quem está entendendo? Na luta financeira que você passa, Deus te dá estrutura para amanhã você aconselhar alguém que vai passar por um problema semelhante ao seu. Quem entendeu? Às vezes você passa por um problema com o filho, e Deus te dá naquele problema uma revelação que você vai poder usar aquilo para ajudar outras famílias, outras mães a lidar com seus filhos. Por isso que eu estou dizendo, meu irmão, reconheça a bondade e a grandeza de Deus em toda e qualquer situação da sua vida. Reconheça a bondade. Entenda bem, ninguém na terra pode se comparar a Jó. Não fala essa besteira, não. Ah, então igual Jó. Quem é você, querido? Jó é a segunda pessoa que mais sofreu na terra. A primeira se chama Jesus Cristo. Porque o que Jesus passou nos dias ali da crucificação, querido, não está escrito. Muitas coisas que aconteceram com Jesus, você vê filme aí, aquilo ali não é uma unha do que Jesus realmente sofreu. Ele é campeão em tudo, inclusive no sofrimento. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Mas pelo menos pela Bíblia a gente entende que Jó é a segunda pessoa que mais sofreu. Então nunca caia nessa besteira. Não existe nenhum outro caso na Bíblia parecido com o de Jó. É um caso único. Então eu quero dizer uma coisa para você. Entenda bem, eu peguei o exemplo de Jó para a gente entender que Deus usa situações para fazer coisas que no primeiro momento a gente não entende, mas depois, quando Deus restaurou Jó, pessoas começaram a vir para ouvir o que Jó tinha para falar. E Jó termina o livro, no último capítulo, Jó está dizendo assim: agora eu conheço Deus de uma forma que eu não conhecia antes. E meu irmão, minha irmã, as situações que você possa vir a passar vão te levar a conhecer Deus de uma forma que você ainda não conhece. Vai te levar a ter profundidade de Deus. Vai te levar a ter uma revelação mais profunda de Deus. Vai te levar a ter um conhecimento mais profundo de Deus. Talvez você tenha orado: Deus, eu quero te conhecer mais intimamente. Deus, eu quero ter mais intimidade, mais comunhão. E Deus talvez está te levando a essa intimidade através das lutas. Por isso não reclame. Pregue com a sua vida, esteja ela com tudo tranquilo, com muito dinheiro, com muitos camelos na garagem, esteja ela como estiver, empregado ou desempregado, continue dando glória a Deus na sua vida, continue declarando que esse Deus está no controle, porque Ele está no controle, e no momento que Ele quiser, Ele vai te fazer entender por que isso. Ele vai te fazer entender qual o propósito do que você está vivendo. Mas não se queixe, não murmure. Nós vemos aqui Deus pregando através da vida de várias pessoas, e Deus vai pregar através da sua vida também. Seja te prosperando, ou seja até mesmo através de lutas e de perdas. Mas permaneça fiel, meu irmão. Permaneça fiel. Amém? Ninguém aqui pode se comparar a Jó. Ninguém. Não caia na besteira de dizer: ah, eu estou igual a Jó, estou sofrendo tanto. Ah, chuveiro lá em casa não está esquentando. Oh, vida. Ninguém aqui é capaz de se comparar a Jó. Mas uma lição Ele deixa para nós. E esses outros homens aqui que eu citei na Bíblia também deixam para nós uma lição. Quando Deus pode confiar de verdade em você, Deus vai usar a sua vida do jeito que Ele quiser. Eu não ouvi um amém. Amém. Quando Deus pode confiar em você, Deus vai usar a sua vida do jeito que Ele quiser. Amém. Há exatamente um mês atrás, no último culto de missões, foi o pastor Luciano que pregou aqui. Quem se lembra? Naquele dia, a missionária não estava aqui na igreja.
Talvez vocês não vão lembrar disso. 3 dias antes, a missionária, grávida, começou a ter um sangramento. 4ª, 5ª, 6ª, sábado, domingo. Percorri hospitais que ninguém aqui, tudo quanto é hospital que você imaginar, a gente foi. Naquele dia, tinha meia hora que eu tinha chegado ao hospital com a missionária. E naquele dia, a missionária teve um sangramento e naquele sangramento algo foi expelido ali. A gente entendeu que a gente estava perdendo o bebê. Algumas pessoas aqui já sabem disso. Eu ia falar disso no domingo seguinte, porque naquele dia o pastor pregou. E Deus não deixou eu falar. Deus falou assim: você vai falar no dia que eu quiser que você fale. Então, para quem não sabe, aí a missionária perdeu o bebê. Quem que não sabia disso? Levanta a mão. Poucas pessoas, né? E no mês de março, final de março, nós descobrimos que a missionária estava grávida de pouquíssimas semanas, 2 semanas, 3 semanas. E aí, a gente ficou 1 mês grávidos. E aí, naquele dia, a missionária, na quarta-feira, a missionária começou a ter sangramento, e quinta, e sexta, e sábado, e vai para lá, enfim. Nesse domingo, foi o domingo de missões do mês passado, houve uma perda de algum material. Nós fomos ao médico no dia seguinte, na mesma de noite, né? E os médicos fizeram exames, ultrassom, aquele negócio todo. Não, tá aí, ainda tem algo aí dentro. Pelo exame, ela está grávida. Esse material que perdeu aí, a gente não pode diagnosticar o que é, mas vamos continuar fazendo exames. E continua fazendo exame, aquele negócio todo, e o missionário tem sangramento, enfim. Se estendeu até o outro domingo. Foram 10 dias muito intensos para nós. E foi a época que eu mais preguei na minha vida. E a gente pregando ali, já tinha planos. O missionário estava indo para a 6ª semana. E aí, quando foi no outro domingo, sempre meia hora antes do culto. Sempre meia hora antes do culto. Aí teve um outro sangramento com a perda de um outro material. E aí, mesma coisa de novo, a gente foi no médico e aí confirmou realmente que havia, o organismo tinha sofrido um aborto espontâneo. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu orei a Deus, e o que eu estou pregando para você, que é um princípio que eu tenho na minha vida. E eu orei a Deus e eu falei: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Eu poderia chegar e falar: Deus, eu estou pregando, a missionária está pregando, a gente vive em santidade, a gente faz a obra, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Por quê? Nós oramos e dissemos: Senhor, o Senhor está no controle. Deus, o Senhor sabe todas as coisas. E esse texto nos veio à mente. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quem está sabendo. Eu ia no domingo seguinte, porque aquele dia foi o pastor que pregou e tal, acabou tarde, então eu não ia falar naquele dia. Mas aí no outro domingo, no outro dia, quando a gente teve a confirmação, na outra semana, eu ia falar, Deus não permitiu. Deus direcionou a mensagem para um outro canto, não permitiu falar sobre isso. E essa semana eu estava orando e Deus falou comigo: você vai falar domingo. E aí Deus estava falando comigo sobre essa mensagem. E aí tem uma dona lá que ela é a proprietária da casa lá onde a gente mora. E há um mês atrás, quando ela ficou sabendo que a missionária Natália estava grávida, ela não é crente, então ela chama a missionária de Natália. Natália, como é que tá? Aquele negócio todo, tá grávida, aquele negócio todo. Esse mês, quando eu fui lá para acertar com ela o aluguel, ela veio toda empolgada, assim. E bebê, aquele negócio todo e tal. E aí falei com ela a situação, ela ficou chateada no primeiro momento.
E aí eu comecei a entender como é que Deus trabalha. Comecei a falar com ela naturalmente, igual eu estou falando com você, aconteceu assim. E ela ficou me olhando e falou assim: oh, vocês são diferentes. Vocês têm uma fé que vocês conseguem passar pelas circunstâncias da vida diferente das outras pessoas. Vocês conseguem, por mais que venha uma situação de sofrimento na vida de vocês, por mais que venha uma luta na vida de vocês que creem em Deus, ela falou desse jeito. Ela falou assim: vocês têm uma sabedoria especial, coisa de Deus. Uma pessoa, ela não é crente, ela não frequenta igreja nenhuma. E ela falou assim: vocês têm uma coisa diferente, vocês têm uma sabedoria de Deus, vocês têm um negócio que as lutas não causam em vocês a mesma dor que causam nas outras pessoas. Vocês conseguem passar pelas coisas como as outras pessoas não conseguem. E Deus começou a falar comigo: através do seu sofrimento eu estou produzindo fé no coração dessa pessoa. Irmão, eu já comecei a entender o propósito de Deus. Eu não vou dizer que Deus me revelou, porque tem gente que faz isso. Eu não vou dizer: Deus me revelou que nós perdemos o bebê para que aquela alma se converta. Deus não me revelou isso, mas Deus me mostrou que a forma como nós passamos pela situação está produzindo glória para o nome de Deus na vida de outras pessoas, e na minha vida convém que Ele cresça. Então eu estou contando isso aqui porque, para quem não sabe, já fica sabendo. E também porque Deus está no controle. Aí alguém, em algum lugar, deve ter falado assim: a missionária está em pecado, ou o pastor está em pecado. Pense o que quiser. Eu sei de uma coisa: o cristão, com a vida dele, ele tem que glorificar a Deus em todo o tempo. No ganho ou na perda, na saúde ou na doença, na tristeza ou na alegria, Deus está no controle. Hoje nós temos um filho no céu. Embora os médicos disseram que ainda não tinha nem formado embrião, estava bem, a gente descobriu bem no início que a gente é muito rigoroso com a nossa saúde. Questões de saúde, a gente procura ter muito cuidado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e todos aqui deveriam ter cuidado. Aí eu já vou aproveitar isso aqui. Homens aí que já estão nos seus 39, 40 anos, procura um urologista, faz o seu exame lá, paga esse preconceito ridículo, babaca, coisa de gente idiota, sem fundamento, que não conhece Deus. Você vai fazer um exame, amém? Tem gente que é babaca. Não, você vai lá no médico, babaquice. Para com isso, faz o exame. Sabe, mulheres aí têm o hábito de cuidar do seu corpo, sabe, vai no ginecologista, faz exame de mama aí para saber. Se cuida, minha irmã, seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, para finalizar, eu estou falando isso aqui porque Deus mostrou para mim que a forma como nós enfrentamos a situação, não acho que a gente não sofreu, não acho que a gente não ficou triste, mas também não adianta a gente parar, aí agora a gente vai ficar triste. Não nasceu, e aí eu vou parar. Aí o povo está me ligando para pregar. Não vou pregar não, porque minha esposa perdeu o bebê. Ei, meu irmão, o Deus que está dentro de você e de mim é maior do que tudo. O Deus que está dentro de nós é maior do que tudo. E a gente tem que aprender com a nossa vida a pregar o Evangelho, mesmo se for através do sofrimento, mesmo se for através da luta, mesmo se for através da dor. Deixa Deus te usar do jeito que Ele quiser. Se Deus quiser te fazer ficar desempregado para pôr fé no coração de alguém, Ele vai fazer isso. Se Deus precisar pôr você no leito de hospital para você ir lá pregar